Deus abençoe a cada um em nome do Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez, somos gratos ao Senhor por esta oportunidade de podermos falar sobre a sua palavra, sobre a mensagem do tempo do entardecer, do Elias que viria e restauraria todas as coisas. Me veio algo no meu coração que eu não poderia deixar passar, devido os momentos, os dias que nós estamos passando. A mensagem, principalmente aqui no Brasil, muitos fatos têm acontecido e é como um avião que está em turbulência, passando por turbulência, então sofre aqueles solavancos e a confiança está nas mãos do piloto. E o piloto da noiva, não desmerecendo aos ministérios, claro, é o Espírito Santo. Assim como aquele camelo que representava o Espírito Santo quando Eliezer trouxe a mensagem a Rebeca, foi o camelo que levou ela até o final da jornada, atravessar o deserto, para encontrar então com Isaac. Então, se você tem dado água para esse camelo, você tem saciado a sede deste camelo, se você tem dado água para o Espírito Santo, agarre nele, não solte dele, porque é o único que poderá te levar ao encontro com o nosso Isaac, ao encontro com o Senhor Jesus Cristo. E em meio à turbulência, sempre há uma voz que diz: aperte o cinto, estamos passando por uma turbulência. Então, é hora de nós apertarmos os nossos cintos, mostrar dentro de nós o que nós temos recebido todo esse tempo, desde quando a mensagem chegou no Brasil, através do missionário Martin Art Russell, trouxe essa mensagem para o Brasil, e de lá para cá ela veio se desenrolando, veio alcançando ministros, veio alcançando eleitos e continua ainda alcançando. Mas eu quero ser bem objetivo no que nós vamos falar. Eu quero ler em Efésios capítulo 5, versículo 14. Ou melhor, vamos retificar, né? Vamos partir do início. Esta anotação eu fiz mais adiante. Eu quero ler 2 Crônicas, capítulo 20. É bem conhecida por muitos irmãos, onde diz assim: e pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoá, e ao saírem, Josafá pôs-se em pé e disse-lhe: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Ainda Ezequiel, capítulo 2, no versículo 5 ao 8, leamos aí para ver o que diz o profeta Ezequiel. Capítulo 2, versículos 5, 6 até 8. E eles quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque eles são casa rebelde. Hão de saber, contudo, que esteve no meio deles um profeta. E tu, ó filho do homem, não os temas, nem temas as suas palavras, ainda que estejam contigo sarças e espinhos, e tu habites entre escorpiões. Não temas as suas palavras, nem te assuste com os seus semblantes, porque são casa rebelde. Mas tu lhe dirás as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são rebeldes. Mas tu, ó filho do homem, ouve o que eu te falo. Não sejas rebelde
como a casa rebelde. Abre a tua boca e come o que eu te dou. Glória a Deus. Eu estava analisando até mesmo esta passagem, me veio um pensamento quando João comeu o livrinho e desceu no seu ventre. E nós sabemos que João, o evangelista que recebeu as visões do Apocalipse, é um tipo da noiva que tem que comer este livrinho, tem que comer esta mensagem, tem que se alimentar dela, nutrir dela, ainda que às vezes ela desça no nosso ventre espiritual amargo. O Mombrana fala sobre a sua mãe, quando ela lhe dava óleo de rícino para os vermes. Era horrível. Aquilo descia e ele queria correr às vezes. Eu, na infância, minha avó dava óleo de rícino para nós. E é horrível, tem que correr. E ela dizia para o profeta, se isso não te fizer mal, isso não lhe fará bem. Então, muitas coisas que nós digerimos na mensagem dói no nosso íntimo, muitas vezes. Mas a nossa alma se alegra, a nossa alma se deleita, porque é nutriente para os vermes, para os vírus doutrinários, interpretações, colocações, aplicações humanas que nós temos visto nos dias de hoje. Agora, a palavra rebelde é um adjetivo para qualificar alguém que não obedece ninguém e nem escuta conselhos. É um adjetivo para qualificar alguém que não obedece ninguém e nem escuta conselhos, que acredita que possui uma autoridade legítima. Acredita que tem uma autoridade legítima. Quando Moisés saiu de cena, então Deus instituiu a Josué no lugar de Moisés, para que pudesse então estar guiando o povo que havia saído do Egito. A história vocês sabem, quando Israel saiu, estava no Egito, era o povo de Deus, quando saiu do Egito era a igreja de Deus, passou pelo Mar Vermelho e foi caminhando pelo deserto, um tipo da igreja hoje saindo das denominações, saindo do sistema de homens, saindo do mundo e assim por diante. Igreja quer dizer chamados para fora, vem da palavra iglesias, chamados para fora. Então Josué, o que ele fazia? Josué ele não tinha uma mensagem própria. Apenas ele dizia assim, ele sempre dizia, olha o que dizia o profeta Moisés. Olhe para o que dizia o profeta Moisés. Olhe para o que dizia o profeta Moisés. Olhe o que dizia a lei. Olhe o que diz o profeta Moisés. Então, Josué ele sempre apontava para o que dizia, para o que disse Moisés. Agora, nós também temos o nosso Moisés. Nós temos também o nosso Moisés, o profeta do terceiro êxodo. Eu quero ler aqui apenas um resumo a respeito do nosso profeta, William Marion Branham, um homem enviado por Deus. Oséias 12, 13 diz, por meio de um profeta o Senhor fez subir Israel do Egito e por um profeta ele foi guardado. Neste tempo do fim, Deus visitou esta última geração de maneira extraordinária pelo ministério profético de seu servo, William Marion Branham, nascido em 6 de abril de 1909 em Burkesville, em Kentucky, Estados Unidos. Sua vida peculiar foi marcada por fenômenos sobrenaturais como visões, profecias, que sempre lhe cumpriram, aparição dos anjos, curas, milagres, ressurreição dos mortos. Os seus ensinamentos e doutrinas estritamente baseados nas Santas Escrituras, a Bíblia, que se reconhece como única autoridade em matéria de fé, mostrou que o Senhor Jesus Cristo, a Deidade Suprema, que é o único verdadeiro nome entre os homens para a salvação, que somente a fé nele traz vida eterna, e o batismo bíblico
é só aquele por imersão no nome do Senhor Jesus Cristo, de acordo com Atos 2:38 e todo o livro de Atos. Eis alguns dos eventos sobrenaturais que marcaram sua vida. Em junho de 1933, ele recebe a visão de 7 anjos, de 7 grandes eventos, melhor. Ele recebe a visão de 7 grandes eventos que terão lugar sobre a terra antes do fim dos tempos. E enquanto batizava a 17ª pessoa no rio Ohio, o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: como eu enviei João Batista para preparar a minha primeira vinda, eu te envio para preparar a minha segunda vinda. 7 de maio de 1964, enquanto Israel se tornava uma nação, o Senhor lhe apareceu e lhe deu a comissão para ir ao mundo, proclamar o evangelho do Senhor Jesus Cristo com 2 sinais particulares para confirmar seu ministério. Em 1950, uma aparição sobrenatural da coluna de fogo foi fotografada por cima da sua cabeça, ou da cabeça do irmão Branham, em Houston, em Texas. Está aqui, creio que dá para vocês verem, vocês conhecem. Em 1963, 7 anjos vieram da eternidade. Apareceram num sinal misterioso ao norte de Tucson, Arizona, e lhe ordenam abrir segundo o Apocalipse 10, do 1 ao 7. Os 7 mistérios dos 7 selos escondidos na Bíblia de Apocalipse 6. São essas revelações misteriosas que são publicadas sob forma de fitas e de livros, isto é, mensagens impressas e também as fitas que foram gravadas e depois traduzidas em várias partes do mundo. Enfim, depois de ter cumprido perfeitamente a visão divina sobre a terra, este grande homem de Deus voltou para a casa do Pai em 24 de dezembro de 1965. William Marion Branham é realmente um profeta enviado por Deus Todo-Poderoso, com sinais e prodígios para preparar o povo para o arrebatamento antes da vinda do grande e terrível dia do juízo de Deus, como anunciado e prometido com Malaquias 4, 5 e 6. Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, e converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. São Lucas 7,6 diz, ou Lucas 7,6 diz, um grande profeta veio até nós e visitou o seu povo. Como eu disse aqui, quando Moisés saiu de cena, Deus disse para Josué, assim como fui com Moisés, assim serei contigo. E tudo que Josué fazia, ele dizia, olha para o que disse o nosso profeta Moisés. E nós temos hoje o nosso Espírito Santo, ou melhor, nós temos o nosso Josué, que é o nosso guia para esses dias. O nosso Josué hoje é o Espírito Santo na noiva. O Espírito Santo no seu povo. Cristo em seu povo. Como ele disse que ele iria em São João, quando ele disse que ele subiria, mas ele viria novamente, desceria e estaria convosco em vós. Cristo em vós, a esperança da glória. Isso é o mistério tríplice da piedade. Deus em Cristo, Cristo na igreja e a igreja no reino restaurado. Irmão Branham pregou a mensagem, Cristo é o mistério de Deus revelado. Isso tem que estar bem fincado no coração do povo eleito. Em Romanos capítulo 3, no versículo 4, diz, de maneira nenhuma, sempre seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Vocês veem, Moisés se ausentou por 40 dias para ficar no monte. Após a sua ausência, o povo de Israel se rebelou. E sempre tem os líderes para se rebelar. Tinha um Datã, tinha um Coré, tinha um Abirão. Fizeram então um bezerro de ouro e até mesmo Arão, o sumo sacerdote, foi influenciado pelos demais e deixou-se levar. E ali fizeram um bezerro de ouro e estavam então reverenciando
adorando aquele bezerro de ouro. Agora, eu digo, o profeta partiu em 1965. Nós estamos no ano 2021, creio que são 56 anos. Se eu fiz a conta certa aqui, você pode fazer aí, já se passaram 56 anos. Se Israel, com um profeta, 40 dias, sem a liderança do profeta, se rebelou e fizeram um bezerro de ouro para reverenciar, imagine então hoje se passaram então 56 anos, será que não aconteceria nada? Será que ninguém se rebelaria? Será que aqueles mesmos espíritos que estavam lá no princípio não estariam hoje? Porque na mensagem da festa das trombetas, o profeta fala, aqueles 200 milhões de demônios que saíram do rio Eufrates na Segunda Guerra Mundial foram liberados, eles agiriam no sistema religioso. Não é somente no meio político, não é somente a gente vê agindo no mundo com mortes e doenças e tantas coisas. Doenças e mortes já vinha desde lá do princípio, mas ele influenciaria, ele entraria no meio religioso. E infelizmente, esse espírito religioso ele tem estado também no meio daqueles chamados que são da mensagem. Estão com a mensagem na mão, mas não tem o espírito da mensagem, não tem o espírito de Elias da mensagem, não tem a visão do Elias, não tem a visão que Josué teve de Moisés. Porque se tivesse a mesma visão, falaria o que o profeta fala, não toliria de falar o que o profeta falou através dos seus estatutos, que é a mensagem e a Bíblia. As mensagens não é para usar somente quando lhe convém. A mensagem ela é um todo, ela é completa, ela é um todo. O povo tem que ter acesso a isso, o povo tem que ter entendimento disso, o povo tem que se alimentar disso. É o corpo morto de o alimento espiritual no seu devido tempo, onde as águias se ajuntariam para alimentar deste corpo, desta mensagem. Glória a Deus. Eu anotei aqui, enquanto alguns já saíram do deserto faz tempo, graças a Deus, muitos já saíram do deserto. Saíram lá do Egito, passaram pelo Mar Vermelho, tocaram o tamboril, aquela festa, passaram pelo deserto, passaram por tantas coisas, mas já chegaram em Canaã. Alguns ainda estão morrendo no deserto por causa de Datã, Coré e Abirão, a rebelião que tem acontecido nesta caminhada do deserto. Mas aqueles que ficaram, Josué e Caleb, eles continuaram firmes. Josué é um tipo do Espírito Santo, Caleb um tipo da noiva, um tipo da igreja ali, ao lado de Josué. Líderes inescrupulosos, seduzindo e iludindo o povo através de uma miragem. No deserto se vê muita miragem, se vê oásis, se vê fonte de águas, faz com que as pessoas admiram aquilo, se alegram com aquela miragem, com uma fonte de água num deserto, olha ali e tal, não passa apenas de uma miragem. E um fogo pintado em uma parede não esquenta ninguém, uma miragem nunca será algo real. Mas Deus tem uma fonte, Deus tem uma fonte para este dia, Deus tem a mensagem pura, cristalina, que você pode se abeberar dela, você pode desfrutar dela. Aquela água que Jesus deu para aquela samaritana, é a água deste dia, é a fonte deste dia, em que se a sua alma tem sede, como Davi disse, a minha alma tem sede, sede do Deus vivo. E aqui está esta fonte de água para este dia, para que os eleitos possam beber. Não vá uma fonte estagnada, não vá uma cisterna rota formada por homens, cheia de girinos, cheia de vermes doutrinários, interpretações humanas, sistemas humanos, arranjos teológicos, falsos mestres, falsos ensinadores, fariseus, cegos guiando cegos. Se um cego guiar outro, ambos cairão no buraco, diz o Senhor Jesus. O homem se tornando bezerro de ouro, e o povo fazendo festa em volta de homens e deixando a mensagem do profeta do terceiro êxodo de lado. Existe no Código do Consumidor os direitos do consumidor e muitos estabelecimentos não colocam ali. Alguns ainda até têm. Você chega lá e tem ali então um livro do Código do Consumidor, quais são os seus direitos, para que se ele comprar um objeto, comprar alguma coisa e ele tiver algum defeito,
alguma coisa, ele tem o direito, pelo Código de Defesa do Consumidor, de adquirir aquilo que é seu por direito. Agora, usa-se a mensagem hoje apenas para deveres do povo. Falar sobre os dízimos, falar sobre as ofertas, falar contra as mulheres, falar sobre os homens, e isso, aquilo, outro. Mas a essência da mensagem tem sido deixada de lado. Mas ainda há uma minoria que tem pregado as revelações. Há uma minoria que tem pregado a verdade. Há uma minoria que não são covardes, que eles arregaçam a manga e doam onde doer, quebra onde quebrar, arrebenta onde arrebentar, não tem medo de retaliações, não estão compactuados com homem algum, com igreja nenhuma, mas eles estão firmados na palavra, na Bíblia, na mensagem do profeta desta era. Agora eu pergunto para vocês, por quê? Sabe por quê? São casas rebeldes. Não ouvem ninguém, não aceitam conselho de ninguém, vão por suas próprias cabeças, por seus próprios intelectos. Agora eu pergunto, quem te ensinou o batismo genuíno? Foi através de onde que você aprendeu? Quem te mostrou a Santa Ceia? Quem te mostrou o lava-pés? Quem te mostrou a unidade de Deus? Quem te identificou que aqueles 7 anjos, aquelas 7 igrejas da Ásia e Apocalipse, seriam as 7 eras da igreja? Seria Paulo, Irineu, Martim, Columba, Lutero, John Wesley e William Branham? Quem foi que lhe mostrou isso? Da onde você aprendeu isso? Onde você aprendeu sobre a semente da serpente? Onde você aprendeu sobre casamento e divórcio? Onde você aprendeu sobre a revelação dos 7 selos? Onde você aprendeu sobre a descida do anjo forte? Onde você aprendeu sobre o ministério do Filho do Homem, de acordo com São Lucas 17:30? A manifestação do ministério do Filho do Homem hoje? Agora você prefere ficar com quem? Os nicolaítas? Os balaões deste dia? Ainda que todos os rudimentos acompanhem Balaão, acompanhem os nicolaítas, os espíritos de nicolaísmo que há não só no Brasil, mas estou falando relacionado ao Brasil. Balaão tinha tudo ali, os seus rudimentos, os 7 altares. Tinha tudo ali, todos, se fosse olhar, mas e a sua doutrina, e o seu ensinamento? Colocava tropeços para Israel. Homens colocando tropeços, passando a mão na cabeça do que é pecado, passando a cabeça na mão do que é errado, casamento, divórcio e tantas coisas mais. Obreiros casados 2, 3 vezes, diáconos, pregadores e tudo mais, chocando com a Bíblia, chocando com a mensagem do profeta, com a revelação do dia. Vamos deixar o direito do povo. Vamos mostrar só os deveres. Por que esconder a mensagem? Como que eu vou poder pregar a Bíblia sem usar a mensagem do profeta para esta era? Sendo que a mensagem do profeta para esta era, ela é a luz deste dia. Zacarias 14. Se tornaram uma amnésia, estão esquecidos. O que é isso? É uma amnésia? Começa no espírito e volta para a carne? Se for para mim pregar somente a Bíblia, então por que eu não fiquei lá na denominação? Fique lá na denominação. Tudo bem, dá como pregar a Bíblia, fazer os encaixes, nós já temos a revelação, muitas coisas, você prega sobre o batismo sem mesmo usar a mensagem. Até aí tudo bem, não vamos discutir essa questão. Mas pregar a Bíblia e dizer que não precisa pregar, usar a mensagem para pregar a Bíblia? Como que você entendeu a Bíblia? Foi através da mensagem. E a mensagem é o que? Ela é a lupa de Deus, ela é a lente de Deus, ela é o colírio de Deus. Compra colírio para que vejas. Agora por quê? Começa a ler muita mensagem, daqui a pouco começa a ver uma vaca pastando na árvore. Começa a ler muita Bíblia, também começa a ver a vaca pastando em cima da árvore. Se fosse somente para pregar a Bíblia, eu tinha ficado na denominação. E ainda se for pregar a Bíblia dentro da revelação profética, da visão profética, dura é pregar a Bíblia com uma visão denominacional, sem uma revelação. Apocalipse 18, sai dela, povo meu. A gente atacava muito o sistema romano, né? Católico romano. Sai dela, povo meu.
Mas o profeta disse que a noiva ela nunca se denominaria, nunca. E qualquer sistema de homem que for formado dentro dessa mensagem, ele vai ruir, ele vai cair, porque isso não é de Deus. O povo não vai ficar, os eleitos não vão permanecer nisto. Agora, meu amigo, se você está dando razão, está dando ouvido para um Balaão, está dando ouvido para um Datão, um Coré, se você não está dando ouvido para o Josué, para o Espírito Santo, para o Espírito profético, que tem mostrado as verdades, Deus não é responsável por você. Deus não poderá se responsabilizar por você. Deus não é responsável por você. Babilônia, quando diz aqui, sai dela por meu, está falando sobre Babilônia. Babilônia é o quê? É confusão. Estão fazendo uma confusão hoje para se autoprojetarem. Efésios 5,14. Olha o que diz aqui. É a escritura que eu estava citando lá no começo, mas não era ainda para lê-la, né? Efésios 5,14. Deixa eu ler aqui. Vamos ver o que diz aqui. Porque desperta, tu que dormes, e levanta-te de entre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Irmão, irmã, desperta. Desperta, tu que está dormindo. Dentre os mortos. Você está ouvindo a voz? Está conseguindo ouvir? Está meio sonolento? Desperta. Agora, quem estiver morto, não vai acordar nunca. Esse despertamento é para quem estiver dormindo debaixo de um sistema, dentro de um sistema, denominacional, dentro da mensagem. Às vezes a gente fala tanto de um sistema lá, debaixo contra um sistema, e às vezes o ministério carrega dentro de si um sistema, quer estar por cima, estar mandando em todos e aumentando cada vez mais as suas diretrizes, as suas regiões, em favor das almas. Então desperta tu que dormes, desperta tu que dormes. Na Bíblia King James, né? Aqui, deixa eu ler de novo aqui, essa mesma passagem, em Efésios, capítulo 5, 14, diz assim: por isso diz, desperta tu que dormes, e levanta-te de entre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Na Bíblia, na King James, diz assim, e Cristo te dará a luz. Que luz? Zacarias 14. E no tempo da tarde haverá luz. Agora esta luz é a mensagem, não tem como você sair fora dela. Não tem como. Você tem que olhar pelo prisma da mensagem. Pelo prisma da mensagem, tudo que se vem. Agora, eu estive pensando, talvez pode ser um pouco forte isso aqui, mas eu estava analisando no tempo das eras, quando a Bíblia foi proibida, né, de ler. Até mesmo ela estava no rol dos livros proibidos. E somente quem podia ler a Bíblia, somente falar, somente o catolicismo romano. E então eles tinham suas cerimônias, suas reuniões, e falavam em latim, uma língua que ninguém podia entender, né? E hoje está de uma maneira que não se passa mais a mensagem para o povo. Passa mais o que eu penso do que a mensagem. Hoje esconde-se até mesmo a foto do profeta com o sobrenatural. Esconde-se a foto da nuvem. Esconde-se a foto de Hoffman. Ah, isso é uma idolatria. Será que nós já não sabemos o suficiente o que é uma idolatria? Às vezes eu ouvi alguém dizer assim, se eu queria ter uma foto de Davi derrubando Golias. Ah, como eu queria ter uma foto de Davi derrubando Golias. Ah, você ia ter uma foto, você ia estar idolatrando a Davi, então, derrubando Golias? Isso aqui é um sinal de Deus, é o anjo do pacto. Isto aqui está lá no Museu de Artes nos Estados Unidos, de artes religiosas. Isso é um testemunho, não é para você incrédulo.
Não é para você incrédulo, isso é um testemunho para a noiva, para o eleito. A coluna de fogo, a nuvem, a constelação dos 7 anjos que vieram da eternidade, a espada que caiu na mão do profeta. Estava acontecendo algo lá em cima porque estava acontecendo algo aqui embaixo. O profeta diz sempre, quando Deus vai fazer algo embaixo, Deus faz algo em cima. Quando o profeta estava pregando as 7 eras, aconteceu algo lá em cima também, a fase das luas, quando o Papa foi em Roma. E ali no tabernáculo Brana, quando ele estava fazendo o gráfico das 7 eras, a coluna de fogo desceu ali e ele desenhou a mesma coisa que aconteceu no céu lá em cima. O profeta não disse que essa foto de Hoffman é Jesus Cristo. Ele disse que foi uma inspiração que é mais próximo da visão que ele teve do Senhor Jesus Cristo. Ah, então é uma idolatria. Idolatria na sua cabeça. Será que nós não temos a sabedoria suficiente para saber o que é idolatria? Ah, alguém vai chegar na igreja, vai ver essa foto, vai escandalizar. Eu nunca escandalizei com isso. Porque isso aí é para eleito. Se é eleito, não vai escandalizar, não. Não é escandalizar. Agora, se não é, vai. Eu vejo usando o parágrafo da mensagem do Mombrana e não coloca a foto do profeta, do autor. Por quê? Qual o problema? Ou não crê que o profeta é o profeta desta era, é o Malaquias 4, 5, 6? Agora, uma coisa eu vou dizer. A luz do entardecer, esta nunca apagará para o eleito. Grave isto. A luz do entardecer, esta nunca apagará. Não adianta querer tirar as mensagens dos púlpitos. Não adianta querer deixar a mensagem de lado. Não. Esta mensagem de que já tem chegado no coração do eleito, ela é o colírio de Deus para esta era. Os nossos olhos já têm sido abertos. Não tem mais ninguém que tira mais isso da revelação que está aqui nos nossos corações. Agora eu faço uma pergunta. Você já viu um pássaro voar com uma asa só? Você já viu um pássaro voar com uma asa só? O pássaro não pode voar com uma asa só. Eu quero ler isso aqui para encerrar. A Era da Igreja de Éfeso, o livro 68, na parte B, bem no finalzinho aqui. E quando a igreja afrouxa na palavra, ela entra nas profundezas das trevas de Satanás. Viu o que o profeta diz? E quando a igreja afrouxa na palavra, ela entra nas profundezas das trevas de Satanás. Então, se afrouxou, mas eu estou afrouxando na palavra, está deixando a mensagem de lado, é o quê? O que é isso? Está deixando a mensagem de lado, é afrouxar na palavra. Ou a mensagem não é a palavra revelada. O profeta diz que quando os selos veio, a Bíblia se tornou nova para ele. A Bíblia se tornou nova para ele, a mensagem revelada. Por que a mensagem revelada? Porque é a Bíblia revelada de Gênesis e Apocalipse. Tipos e sombras e tantas outras coisas mais que contém aqui. Agora, você já viu um pássaro quando ele está com a asa quebrada? Ele faz uma barulheira. Ele não consegue voar, ele só faz barulho, se rebenta, se rebate, mas ele não consegue voar. E há tanta gente se batendo, ministérios se batendo, querendo usar apenas a Bíblia, fazendo apenas barulho e alvoroço. Mas a águia não. A águia, ela precisa das 2 asas. Está aqui, as 2 asas. A Bíblia e a mensagem. Por isso ela voa a alturas celestiais. Ela não será enganada. O profeta diz que a noiva está predestinada, a segunda Eva, ela está predestinada para não cair. Porque antes de Adão conhecer Eva, Satanás foi primeiro e entrou lá, colocou a sua semente. Tá? Mas Deus também veio, através do Espírito Santo e Maria, e colocou a sua semente lá. E Satanás não pôde mais fazer mais nada. E o plano da redenção estava sendo cumprido e tem hoje atingido os eleitos. Nós podemos ver o dia e a hora que nós estamos vivendo. Então, meu amado e minha amada, fique com essas 2 asas. O profeta, quando estava olhando aquela águia de pertinho, assim, ele regozijou, ele viu aquelas 2 grandes asas e ele pensou assim, eu poderia acertar de você. Sabia? Nessa distância. Poderia lhe acertar, você sabia? E ela só apenas olhava para ele com aqueles grandes olhos. E ele disse que num estalar de dedos ela bateu as suas 2 grandes asas e saiu voando, ganhando as alturas. E quando veio um vento, ela subiu ainda mais com as suas asas abertas.
Não olhe para esses ventos, águias de Deus. Levante as suas asas, apanhe a sua Bíblia, apanhe sua mensagem. Isto é o Orim Tumim deste dia. E alce voos celestiais. Nós já estamos indo embora num dia desses. Olhe para Cristo, olhe para a sua palavra, olhe para a mensagem do dia e Deus lhe abençoará. Deus conduzirá a sua vida em toda a verdade. Deus te abençoe e que Deus continue conduzindo esses ministros no Brasil afora, que ainda que seja minoria, mas que tem pregado essa mensagem, tem falado para o povo, leia a mensagem, leia a mensagem, leia a mensagem, porque é ela que trará fé para o rapto, como está na mensagem o absoluto, que a fé para o rapto está nas mensagens e não em um homem. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Fique com estas palavras. Amém e amém.